Em questão do batismo, os três aqui, nós fomos batizados quando pequenos. Eu gostaria que o pastor me respondesse dentro da Bíblia e depois com as suas próprias palavras. Ok, nós os evangélicos não batizamos crianças porque nós respeitamos, honramos e obedecemos a palavra de Deus. Nós procuramos agir no ministério em acordo com as Sagradas Escrituras. E o que temos na Bíblia Sagrada para nos orientar a este respeito é o seguinte: primeiro, Jesus, o nosso modelo, o homem perfeito, o nosso padrão mais elevado, Jesus foi circuncidado aos 8 dias de vida. Foi apresentado a Deus aos 40 dias, conforme a lei de Moisés, conforme as instruções das Escrituras Sagradas. Não apenas Jesus, mas toda a descendência biológica de Abraão. Então as crianças eram circuncidadas no 8º dia e consagradas ou apresentadas no 40º dia. Este mesmo Jesus foi batizado com mais ou menos 30 anos de idade. A pergunta é: Jesus foi batizado quando criança, aos 8 dias de vida? Não. Ele foi batizado aos 30 anos. Mas alguém pode dizer: mas ele não foi batizado quando criança porque não existia o batismo nestes moldes. Existia só a circuncisão. O batismo tornou-se bastante difundido pelo ministério de João Batista, que inclusive foi chamado de Batista porque batizava as pessoas. Mas o fato é que Jesus deu exemplo, e todos os que criam nele e o confessavam como Senhor e Salvador eram igualmente batizados. João fez muitos discípulos, batizando-os para o arrependimento, mas João disse: virá depois de mim aquele que é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno sequer de, agachando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Este Jesus, João está se referindo a Jesus, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Nós encontramos no segundo ponto, na pregação de Pedro após o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas, mais ou menos 3.000 pessoas, entregando as suas vidas a Jesus, e a Bíblia é muito clara: e foram batizadas. Logo em seguida, mais gente, e de repente já eram mais de 5.000, e daqui a pouco mais de 8.000, e a Bíblia é muito clara: criam, confessavam a Jesus e eram batizados. Este é o segundo ponto da minha resposta. O terceiro ponto é uma pergunta: a criança recém-nascida consegue crer em Jesus? A criança recém-nascida consegue reconhecer os seus pecados? É uma pergunta múltipla, né? Estou fazendo várias perguntas em uma, para levar a um só raciocínio, a uma só conclusão. A criança recém-nascida, e até que ela adquira consciência, ela entende a necessidade de confessar pecados? A quarta pergunta: a criança sabe o que é pecado? A quinta pergunta: a criança reconhece que é pecadora, que nasceu em pecado e justamente por isso precisa se arrepender e se converter? Ela entende isso? A Bíblia é muito clara. João Batista foi muito claro, Jesus foi muito claro, os apóstolos originais foram muito claros.
Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Disse Jesus: vão pelo mundo todo, preguem para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Existe uma premissa, existe um critério, existe um ponto fundamental, um pré-requisito para ser batizado. Que ponto fundamental é esse? Que critério é esse? Qual é o primeiro critério, a primeira exigência para receber o batismo no corpo de Cristo e o batismo nas águas? Qual é o critério? É necessário crer. A criança consegue crer? Ela não tem percepção, não tem entendimento. Ora, a gente só pode batizar pessoas que creem em Jesus. E por acreditarem em Jesus e em sua obra de salvação, essas pessoas reconhecem os seus pecados, confessando-os a Jesus. Tais pessoas podem ser batizadas. É por isso que na hora do batismo, eu, por exemplo, gosto de fazer como o meu primeiro pastor fazia, e assim eu fui batizado. Na hora do batismo, eu gosto de confirmar, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu o rejeitarei, o negarei na presença do meu Pai e dos seus anjos que estão nos céus. Por isso que na hora do batismo eu peço que a pessoa confirme a sua confissão de fé. Fulano, você confessa Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Beltrano, você confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Ciclano, você confessa Jesus Cristo como Salvador de sua vida? E as pessoas respondem: sim, mediante a vossa confissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para ser batizado, precisa ter o quê? Uma confissão de fé. E a criança pode fazer confissão de fé? Então eu não posso batizar a criança. Eu não encontro respaldo bíblico para batizar a criança. Eu posso respeitar a posição da igreja presbiteriana que batiza crianças. Eu posso respeitar, mas eu não encontro na teologia bíblica respaldo para batizar crianças. Por isso, batizo apenas pessoas que têm consciência de pecado, que reconhecem a necessidade de confessar os pecados e, arrependidas, entregam as suas vidas a Jesus. Amém? Aleluia. Nós, os evangélicos, só batizamos pessoas nestas condições. E estas pessoas batizadas podem participar da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus? Quem é batizado no corpo de Cristo. Quem é batizado nas águas. Porque a Bíblia fala de 4 batismos, e eu fiz questão de colocar isso em nossa revista de discipulado. 4 batismos. Vocês se lembram quais são eles? O primeiro e o mais importante, porque sem ele nada acontece. Sem ele você não tem salvação. Qual é o primeiro batismo? No corpo de Cristo. O que é ser batizado no corpo de Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo? É nascer de novo, é ser enxertado na videira, é fazer parte do corpo de Cristo. Se você não for batizado no corpo de Cristo, você não tem o seu nome escrito no livro da vida, você não tem direito à árvore da vida, você não vai entrar no céu. Então é necessário ser batizado no corpo de Cristo. Nós temos também o batismo com fogo, sobre o qual João Batista falara. Batismo com fogo significa purificação. Então, você nasceu de novo e agora você entra no processo de santificação. Nascer de novo é um fato.
é um fenômeno, é um evento, é um fenômeno hipernatural, sobrenatural, operado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem o poder de fazer a regeneração, de fazer você nascer de novo. Você nasceu de novo, agora você entra no processo de santificação, e você está nesse processo de santificação até o dia da sua chamada final. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. A santificação é até esse momento, tá bom? Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente está nesse processo de santificação. Só termina com a morte ou com o arrebatamento. Mas tem o terceiro tipo de batismo. Nós falamos batismo no corpo de Cristo, batismo com fogo, e aí vem batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Eu prefiro essa expressão, batismo no Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Batismo no Espírito Santo, no oceano do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder do alto, prometido por Jesus aos seus discípulos. Amém? E o quarto tipo de batismo, qual é? Batismo nas águas. Eu pergunto, o ladrão que se converteu na cruz teve tempo de ser batizado nas águas? Então o batismo nas águas salva? Não salva. Para ser salvo, você precisa ser batizado no corpo de Cristo. Aí alguém diz assim: ah, mas já que o batismo nas águas não salva, apenas simboliza o batismo no corpo, simboliza o que já aconteceu, o novo nascimento, então eu não vou me batizar não. Está certo esse pensamento? Está errado. Por que está errado? Porque Jesus foi batizado nas águas, ele entrou no rio aos 30 anos de idade, foi batizado nas águas, e Jesus mesmo nunca batizou a ninguém, mas os seus discípulos batizavam sob sua autoridade, em seu nome. Amém? Amém. Professor Marco Antônio. O meu é só uma dúvida do lado espiritual. Talvez a igreja não saiba. Eu sou nascido e crescido na igreja batista. E eu já fui muito criticado algumas vezes por a maioria de pentecostais, que dizia: se você não for batizado no Espírito Santo, se você não fizer profecia de línguas, e se você não rodopiar, você não é um crente convertido. Isso me incomodava, porque eu nasci, eu tenho uma conversão, eu sou redimido e lavado pelo sangue de Cristo. O que o Senhor me aconselha, quando alguém sempre fala isso comigo? Quando eu tinha 14 anos de idade, aliás 13, eu evangelizava de porta em porta, e em um ano eu evangelizei de porta em porta, família por família, no total 1.290 casas no bairro Aparecida e ainda algumas dezenas no Guarani. Chegando no Guarani, na rua Juquita França, a casa está lá até hoje, número 530, não mudou nada, uma janela mais alta que a porta. Eu passo lá e fico lembrando dessa cena quando eu tinha 13 anos. Bati a porta, uma irmã da Assembleia de Deus me atende, e nós conversamos, e então ela diz assim: ô meu filho, mas eu tenho uma pena de você. Ela falou: doce, eu tenho uma pena de você. Por quê, irmã? Porque se Jesus voltar agora, meu filho, você não vai para o céu, você não vai ser arrebatado. Mas por quê, irmã? Porque você é batista, meu filho. Batista não será arrebatado. Porque porque batista não tem o Espírito Santo. Isso é ela me falando, não sou eu que estou falando não, viu? Presta assunto. Resumindo, aquela mulher nem convertida era. Nem convertida era. E a irmã Néia está me repreendendo ali com mímicas para eu não entrar em detalhes, que a história é muito feia, horrorosa. Deixa isso para lá. A mulher nem convertida era, mas religiosa, legalista. Ela acreditava
que a sua denominação tinha salvação para oferecer. Quem salva é? Quem salva é Jesus, e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, não acharás jamais. Importa estar em Cristo. O importante é estar em Cristo. A minha alma está escondida com Cristo em Deus. O diabo não me toca. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele anda em novidade de vida. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Ele tem comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em seu ser, junto ao seu espírito, conduzindo-o nas veredas do Senhor Jesus. É isso que interessa, é isso que importa. Questões outras são questões periféricas, doutrinárias, de usos e costumes. Questões, quando eu digo doutrinárias, porque doutrina significa ensino. Tem a doutrina bíblica, mas também tem a doutrina dos homens. E o que vale é a doutrina bíblica. E a doutrina bíblica não são usos e costumes. Os usos e costumes são dos homens. A doutrina bíblica é a doutrina da salvação, que implica em arrependimento para conversão, transformação, regeneração, redenção, remissão, justificação, para ser nova criatura em Cristo, para ter a certeza de vida eterna, a alegria da salvação, a garantia de que ao ser chamado, comparecerá diante de Deus alegremente e ouvirá do Senhor Jesus as seguintes palavras: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. No dia em que você comparecer diante de Jesus, ninguém vai te perguntar: você era batista lá na terra? Era? Ninguém vai querer saber disso, deixa de ser idiota. Ninguém vai te perguntar: você era da Deus e amor? Não existe isso. Não existe isso. A pergunta fatal, conclusiva, decisiva: você é ou não é de Jesus Cristo? Você está ou não está em Cristo? Se eu estou em Cristo, eu tenho o Espírito Santo, porque eu fui batizado no corpo de Cristo. Nós temos no meio evangélico e no meio católico também. Católicos e evangélicos se dividem em dois grandes segmentos: cessacionistas, que no meio católico são a maioria e no meio evangélico são a minoria. Entre os católicos, os cessacionistas são a maioria. Entre os evangélicos, os cessacionistas são a minoria. O que é ser cessacionista? É não acreditar na continuidade dos dons espirituais. Você é cessacionista quando você duvida da atualidade dos dons espirituais. Os cessacionistas não acreditam no batismo no Espírito Santo, não acreditam nos dons espirituais, conforme temos em Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Os continuistas, qual é a palavra? Nós somos continuistas, o contrário de cessacionistas. Os continuistas creem firmemente na continuidade dos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo. Mas uma pergunta precisa ser feita, para deixar bem claro, porque essa pergunta do professor Marco Antônio foi maravilhosa, porque algumas pessoas realmente sofrem com isso. Uma pergunta precisa ser feita: seja você continuista ou cessacionista, se você foi batizado no corpo de Cristo, se você está em Cristo, você está ou não está salvo? Está ou não está salvo? Quem salva são os dons?
Quem santifica são os dons, quem salva é, quem santifica é a palavra aplicada pelo Espírito Santo. Amém? O mais importante é estar em Cristo. Agora, eu aconselho você, continuista, você que acredita, ore, jejue, busque o batismo no Espírito Santo. Não para entrar no reteté, porque o reteté tem origem nos aborígenes encontrados pelos portugueses aqui nesse território que hoje se chama Brasil. O reteté tem origem em tribos indígenas espalhadas pelo planeta, observadas por vários povos em épocas diferentes. Reteté não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Pode ser inclusive manifestação de espíritos de engano, pode ser simplesmente extravasamento de adrenalina, pode ser emoção pura ou exibicionismo. Igreja Pentecostal Missionária da Fé, pastor Manuel Hilário dos Santos, hoje ele deve ter 80 anos mais ou menos. Todo primeiro domingo de tarde, toda tarde de primeiro domingo, igreja lotada para a ceia do Senhor, a ceia reunida com as congregações. E tinha uma irmã que só chegava atrasada. Tarde do primeiro domingo de cada mês, aquela irmã só chegava na metade do culto. E ela chegava e ficava parada assim na porta central. Demorava mais ou menos uns 10 minutos. Nessa época eu era presidente dos jovens, eu tinha 18 anos. Ela demorava mais ou menos uns 18 minutos assim, parada. E a igreja lotada. Daqui a pouco ela entrava na igreja assim. O sangue de Jesus tem poder. Que diabo é isso? O povo assustava, o povo... O povo se assustava. Era desse jeito, irmãos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Exibicionismo. Antigamente a gente chamava isso de histerismo. Qual era a palavra? Hoje a psicologia chama isso de transtorno. Não é que eu falei de uma forma bem reducionista, né? Geralmente pessoas que têm o transtorno de personalidade histriônica gostam de se exibir dessa maneira. Então, muito provavelmente, não é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação do transtorno de personalidade histriônica, que antigamente era chamado de histerismo. Pessoa histérica, histriônica, faz barulho, incomoda, chama atenção, é escandalosa, é espalhafatosa. É um transtorno de personalidade. Essa irmã fazia isso todo mês e dizia que era o Espírito Santo. É o Espírito Santo? Com certeza não. A coisa mais importante a ser observada na pessoa que tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Reteté não quer dizer nada. Às vezes quer dizer o contrário do que a gente imagina às vezes. O que se deve observar é o fruto do Espírito. Você está cheio do Espírito Santo, você tem fé, alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E os três últimos, eu coloco por último, porque eles são importantíssimos: mansidão, humildade, domínio próprio. Deus abençoe a todos vocês.